Bom dia, são 8h15, sexta-feira, 10 de abril. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. A Comissão de Agricultura realiza audiência pública hoje à tarde na cidade de Petrolina, em Pernambuco, a 714 quilômetros da capital, Recife. Os senadores vão se reunir com especialistas para debater a crise hídrica do Vale do São Francisco, que prejudica a produção agrícola da região. Nós estamos falando num outro aspecto, que é o problema da seca na região do semiárido nordestino, e isso afetando a produção de frutas. Aquela região, pelo clima próprio para isso, tem sido uma grande fornecedora de frutas que vem para a região sudeste, região sul, os grandes mercados consumidores, e também para exportação. Então, a decisão do senador Fernando Bezerra, ao requerer essa audiência pública, faz com que a gente debata localmente para mostrar o problema localmente. Como dizem os chineses, ver uma vez vale mais do que ler 1000 vezes. O seminário vai começar às 2h no auditório do SESI Senat de Petrolina e será transmitido ao vivo pela TV Senado. A reunião será interativa. Você pode participar por meio do portal e-Cidadania, no endereço que aparece aí na tela, e pelo Alô Senado no telefone 0800 61 2211. 2 ministros e 3 representantes de ministérios foram escalados para vir ao Senado explicar mais uma vez as medidas provisórias que tornam mais rígidas as regras de acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários. Caso sejam aprovadas como estão, elas podem representar 18 bilhões de reais a mais no caixa do governo só neste ano. Mas os parlamentares voltaram a afirmar que elas prejudicam os trabalhadores mais carentes. Durante pouco mais de uma hora, os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Previdência Social, Carlos Gabas, se alternaram na explicação das novas regras de acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários. Segundo eles, as mudanças se justificam devido ao aumento da formalização, à valorização do salário mínimo e a uma maior expectativa de vida do brasileiro. Os ministros reforçaram que as medidas apenas corrigem distorções e não fazem parte do pacote de ajuste fiscal do governo. Isso tem que ser entendido em conjunto com as diversas outras políticas, os diversos outros programas que nós temos para auxiliar o trabalhador, para a geração de emprego, para auxiliar as pessoas de menor renda. As adequações que nós estamos propondo fazem com que nós consigamos dar sustentabilidade à Previdência no futuro, e eu vou dizer aqui, inclusive, dos efeitos econômicos destas mudanças, e provar que eles não têm absolutamente nenhuma relação com o ajuste fiscal que tem o objetivo de fechar as contas. Parlamentares de governo e oposição criticaram as medidas e disseram que, da maneira como estão, não serão aprovadas no Congresso. Se você tem uma previdência sustentável, como foi aqui afirmada, se não faz parte do ajuste fiscal, e se não haveria, e se não há uma pressa de tomar essas decisões já no imediato, embora esteja se pensando no futuro, por que o governo emite e encaminha para essa casa 2 medidas provisórias que poderiam ser encaminhadas via projeto de lei para permitir um debate mais profundo com a casa e com a sociedade, e aí a gente tomar uma decisão ouvindo de fato os representantes da sociedade, dos sindicatos e dos trabalhadores? O que nos faz um grande mutirão de fiscalização, de aumentar a auditoria, de efetivamente cobrar aqueles que não pagam, e quem não paga esse país é os grandes, não é os pequenos, porque os pequenos descontam na folha de pagamento. E veja bem, eu estou falando dessa forma, mas sou favorável a um grande acordo. Nós estamos dispostos a negociar alguns pontos. Nós queremos manter a estrutura geral das medidas, que é preciso haver uma adequação nas regras de acesso ao seguro-desemprego, do abono salarial e também da Previdência. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o texto principal do projeto de lei que regulamenta a terceirização de contratos de trabalho no país. Os deputados ainda podem alterar o texto por meio dos destaques que serão votados na próxima semana. Depois, a matéria será analisada pelo Senado, onde já divide opiniões. O total de terceirizados no Brasil corresponde a pelo menos 26,8% do mercado formal de trabalho. São quase 13 milhões de empregados vinculados a empresas prestadoras de serviços. O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados estabelece regras para esse segmento. Por exemplo,
A empresa terceirizada poderá oferecer um único serviço em que for especializada. A empresa contratante terá a obrigação de fiscalizar o pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários e de recolher ao governo encargos e tributos, como INSS e PIS. Centrais sindicais têm feito manifestações contra a proposta em todo o país. Terceirização à torta e à direita não beneficia a classe trabalhadora. O principal beneficiado, o único beneficiado nesse processo todo, será o grande empresariado, sem dúvida. Isso fere o princípio da democracia, inclusive para o acesso. Nós queremos mais concursos públicos, carreira, valorização e dignidade para o trabalhador e para a trabalhadora. Apesar do texto base ter sido aprovado, a proposta ainda pode sofrer alterações na Câmara, porque os destaques só serão votados na semana que vem. Depois disso, a matéria vem para o Senado. A empresa que fizer a contratação da terceirizada, ela será responsável pelo pagamento de todos os impostos. E isso traz um benefício tanto para quem está prestando o serviço, como para quem está contratando o serviço terceirizado. Nós somos contra. Projeto que tem como base uma avaliação equivocada do que reduz a competitividade do Brasil no mercado internacional, que certamente não são os direitos trabalhistas garantidos pela nossa legislação. Não é um problema de retirar direito, é o problema de adequar as exigências da modernidade. A economia de 20 anos atrás é muito diferente de hoje. 2 CPIs se reuniram, 6 ministros participaram de audiências nas comissões e foram aprovados a convalidação dos incentivos fiscais dos estados e o marco legal da biodiversidade. Confira agora como foi a semana no Senado Federal. Manifestantes protestaram em frente ao Congresso Nacional. O motivo? A votação na Câmara do projeto que regulamenta a terceirização dos contratos de trabalho nos setores público e privado. Os deputados já aprovaram o texto base. Na semana que vem, a Câmara deve votar os destaques e o projeto chegará ao Senado. A discussão já chegou. Nós somos contra. Projeto que tem como base uma avaliação equivocada do que reduz a competitividade do Brasil no mercado internacional. Não é um problema de retirar direito, é o problema de adequar as exigências da modernidade. Durante a semana, o Senado votou 2 matérias de grande repercussão. Na terça, os senadores confirmaram as reduções de ICMS concedidas a empresas por governadores sem o aval necessário do Conselho dos Secretários de Fazenda, o CONFAS. O projeto aprovado ainda muda as regras para a concessão dos incentivos fiscais. Os outros 2 pontos, que são o projeto de resolução que uniformiza as alíquotas de ICMS e o recurso para o fundo ou para a equalização para os estados sobre a uniformização das alíquotas, essas 2 questões serão votadas em maio. E na quarta-feira, o plenário votou o novo marco legal da biodiversidade. Ele estabelece regras para a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. Após ser analisado por 5 comissões temáticas e receber mais de 100 emendas de senadores, o projeto foi aprovado. Ainda restam 3 destaques para serem votados. O Brasil inaugura uma fase nova. Nós vamos criar mecanismo para o Brasil ser uma grande liderança a partir do uso inteligente, sustentável de sua biodiversidade, levando em conta o conhecimento das populações tradicionais, respeitando esse conhecimento e pagando. Mas a maior movimentação da semana no Senado foi nas comissões. 6 ministros de Estado estiveram na casa. Arthur Quioro, da Saúde, foi à Comissão de Assuntos Sociais, onde defendeu o programa Mais Médicos. Nós podemos dizer efetivamente que nós temos atendimento básico garantido à população brasileira. O ministro Aldo Rebelo veio à Comissão de Ciência e Tecnologia explicar as ações do governo para elevar o investimento em pesquisa científica no país. As plataformas do conhecimento, as isenções tributárias, o financiamento da FINEP, tudo isso é uma tentativa de ir trazendo as empresas. A Comissão de Infraestrutura ouviu o ministro de Minas e Energia, que minimizou o risco de racionamento de energia elétrica neste ano. Segundo Eduardo Braga, a capacidade dos reservatórios está aumentando. Percebam que nós estamos com níveis bem melhores do que entramos em janeiro de 2015.
As medidas provisórias 664 e 665, que alteram as regras para a concessão de direitos trabalhistas e previdenciários, foram amplamente discutidas nesta semana. No esforço concentrado, as comissões mistas que analisam as MPs realizaram 5 audiências públicas. Deputados e senadores ouviram técnicos, especialistas, sindicalistas e trabalhadores, além dos ministros do Planejamento e do Trabalho. Nós queremos manter a estrutura geral das medidas, que é preciso haver uma adequação nas regras de acesso ao seguro-desemprego, do abono salarial e também da Previdência. E as alterações em direitos como seguro-desemprego e pensão por morte também foram debatidas na Comissão de Assuntos Econômicos. Os ministros da Previdência e, de novo, do Trabalho explicaram que as MPs 664 e 665 têm o objetivo de corrigir distorções e combater fraudes. A proposta 665 não subtrai direitos aos trabalhadores, porque ela não retira nenhum direito consagrado na legislação. A pessoa com uma contribuição só pode ter acesso à pensão no teto. Por quê? Porque não existe regra de carência. Foi exatamente o que nós previmos na MP. Nesta semana, 2 CPIs se reuniram. A das próteses, que apura denúncias de médicos que teriam recebido propinas para prescrever próteses desnecessárias, e a do HSBC, que investiga a remessa de mais de 7 bilhões de dólares para contas de brasileiros clientes do banco na Suíça. Na semana passada estivemos com o Procurador-Geral da República e ele disse que já tinha protocolizado. O embaixador francês nos informou que as autoridades francesas já receberam. E o número de comissões parlamentares de inquérito ainda deve subir. A do assassinato de jovens já foi criada, mas ainda não foi instalada. E o pedido de CPI para investigar um esquema de pagamento de propina a integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já tem as assinaturas suficientes e aguarda ser lido em plenário. O prejuízo já apurado já ultrapassa os 5 bilhões e 700 milhões de reais. E a estimativa é algo acima de 19 bilhões de reais. E foi assim a semana de trabalhos legislativos do Senado. E deve chegar ao Senado nos próximos dias a medida provisória 661 de 2014, aprovada nesta quinta-feira pela Câmara dos Deputados. A MP autoriza a inclusão de desconto de despesa com cartão de crédito na folha de pagamento do trabalhador. Com a mudança, quem preferir pagar a fatura mínima do cartão através de desconto salarial não terá que arcar com os juros abusivos cobrados pelas operadoras, e sim com apenas 3,5% ao mês. Outra medida do texto permite o refinanciamento parcial de dívidas dos caminhoneiros na compra de caminhões. O Senado agora termina aqui. Se quiser receber informações e assistir a vídeos da TV Senado, faça sua inscrição no nosso canal youtube.com/TV Senado. Fique com a nossa programação.